Fala galera do Mundo Lean, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu quero dar continuidade, pessoal, na parte de dimensionamento de estoque. Então, se você não assistiu ainda o vídeo anterior, então eu te convido a ver, né, esse vídeo onde eu explico o dimensionamento do estoque, né, como é que a gente calcula o estoque de ciclo, como é que a gente calcula o estoque pulmão, né, que é aquela parcela do estoque necessária para absorver as flutuações de demanda, né? Lá também eu explico como a gente calcula o estoque de segurança e como que a gente compõe o nosso estoque total para que a gente evite, né, as faltas, né, e também os excessos. E naquela aula, pessoal, eu mostrei no finalzinho uma planilha, né, de cálculo de estoque, que é uma planilha que eu gosto muito de usar, principalmente em empresas que não têm um MRP consistente, né, e aí a gente acaba fazendo com que a rotina de reposição do estoque ela rode, né, com base nessa planilha em Excel mesmo, né, e dá para rodar. É claro que se você tem um bom MRP, se você também consegue, né, automatizar, né, trazer ali automações, né, em linguagem de programação, e criar ali algum software, algo que via API interaja com o teu MRP, né, ou que possa até gerar requisição de forma automática, né? Então, são soluções, né? Mas o que é importante aqui, pessoal, é o conceito, né? Entendendo bem esse conceito, a gente consegue até levar um pouco essa ideia para dentro do nosso MRP para que a gente possa, né, otimizar aí o nosso estoque, evitar, né, reduzir aí as rupturas e também evitar, né, de ter material aí de baixo giro, né, ou um estoque elevado, né. Então, pessoal, eu quero nessa aula aqui passar para vocês, né, detalhar um pouco mais essa planilha. Então, antes da gente abrir a planilha aqui, só um ponto rápido aqui, né, que essa semana, olhando aí algumas publicações, né, LinkedIn, alguns artigos, e veio ali, né, aquele conceito de Demand Driving MRP, né? Então, nos posts ali e artigos que eu vi, isso parecia uma grande novidade, né? Olha, agora a gente tem um MRP que ele repõe com base no consumo, na demanda real. Mas, pessoal, se a gente olhar para essa planilha, esse conceito que eu estou trazendo aqui, ele faz exatamente isso. Isso aqui, pessoal, está baseado no sistema puxado nivelado, que é um conceito lá do Toyota Production System, do Lean Thinking, ou seja, isso é feito desde 1950, pessoal. Então, assim, não tem nada novo, né? O que acontece é que as organizações elas precisam olhar muito, e acredito, não me recordo agora, mas eu acredito que eu tenha falado isso no vídeo anterior, mas as empresas elas precisam olhar para a acurácia do forecast, né? Então, assim, se você tem um excelente forecast, se você tem o mês 1, o mês 2, o mês 3, né, subsequentes, você tem uma demanda já clara e muito bem definida, eu não vejo problema nenhum de no teu cálculo, na tua análise de estoque, você já colocar esse fator forecast na conta, que é a régua de 12 meses, né, que a gente falou. Agora, se você não tem essa assertividade, se você não consegue olhar para os meses seguintes, peraí, vamos entender se faz sentido. Porque de repente eu estou colocando ali um dado, né, de futuro que não atende. Então o MRP, ele costuma olhar muito isso, olhar muito média móvel, né? E aí quando vem esse Demand Driving MRP, na verdade, pessoal, é algo que existe, que já existia, né? Então não fiquem surpresos com isso. É claro, né? Tem toda uma sistemática ali, mas dentro desse conceito que a gente está discutindo aqui, a gente vai fazer reposição somente baseado na puxada. Puxou, repõe, que é justamente o conceito aí, né, de produção puxada, sistema puxado nivelado, né? A gente não vai empurrar, a gente vai só repor o que é consumido. E é isso que eu quero mostrar para vocês, não só o cálculo, mas como que é uma rotina, né, de trabalho aí dentro dessa planilha para que você possa levar para o teu MRP ou usar esse conceito para desenvolver algum aplicativo, algum software aí dentro do teu negócio que te ajude a dimensionar o estoque. Então vamos lá, pessoal, abrindo aqui, né, a planilha aqui para vocês. Então tá aqui, pessoal, a nossa planilha, vou dar um zoom. Então aqui, pessoal, eu tenho 3 abas: cálculo, né, que é o dimensionamento do nosso estoque, um painel de compras, que é o que a gente vai usar para tomar as decisões de compras, e alguns indicadores que eu vejo como importantes quando a gente usa essa metodologia. Então, quando eu falo do cálculo, pessoal, o que eu tenho aqui? Código, né, de todos os materiais, descrição, né, de cada um dos materiais. Aí eu tenho aqui grupo, né? Estou fazendo algumas classificações. O grupo de material, a família, né? Para depois eu poder agrupar, fazer análise, a unidade de medida,
o valor unitário. Aí vem a primeira parte importante, pessoal, a régua de demanda, que é para a gente entender o comportamento da demanda de cada item, né? Então, uma chapa em alumínio, em quilos, né? Então, como que eu estou consumindo? Olha a variação que tem aqui de junho para julho, né? Aqui setembro, outubro, novembro, né? A demanda aí tá crescente, mas tem bastante oscilação, ó. Mas tem uma tendência de crescimento. Então aqui eu já consigo entender um pouquinho da minha demanda. É um item que tem uma frequência relativamente alta, né? Teve só 2 meses que esse item não saiu. Lembra que a gente falou lá da frequência? E a frequência ajuda a gente a definir a curva. E a frequência é importante para a gente decidir quais itens a gente mantém como estocável, né? Eu tenho uma média, né, uma demanda média mensal dos 12 meses. Aí aqui, pessoal, vou trazer um macete, né, uma coisa que aí é quem já viveu, né? Em uma das minhas experiências, a empresa estava num crescimento muito acentuado, muito grande. Quando a gente fazia a média dos 12 meses, os meses mais antigos, eles jogavam essa média muito para baixo, né? Então, o que acontece, pessoal? Se a gente usar 12 meses, a gente fatalmente vai gerar ruptura, mesmo usando esse conceito. Então, o que a gente teve que fazer lá? Dar um peso muito maior para os meses mais próximos. Então, havia ali uma distribuição. Então, um peso, né, para o último mês tinha um peso muito maior em relação ao penúltimo, que tinha um peso muito maior em relação ao antepenúltimo, e assim sucessivamente. Para que a gente fizesse nesse cálculo, tá voltado ali para a realidade ali do momento, tá? Se a gente deixasse essa média desse jeito, a gente acabaria gerando aí essa redução, né, da demanda média em função dos meses passados estarem com consumo muito menor, né, em função desse crescimento muito grande da empresa. Então aqui a gente tem a demanda média mensal, a gente calcula a demanda média diária, aí a gente calcula o desvio padrão, né? Estou calculando aqui desvio padrão diário, então eu tenho esse recurso aí no Excel, DESVPAD, né? Estou calculando aí o desvio padrão diário. Aí a gente traz as informações de lead time, né? Então eu tenho a informação do item, né? Os dados ali de consumo do item, né? Para que a gente tenha como saída dessas informações a frequência, né? Que vai dar para a gente a curva, a demanda média diária e o desvio padrão. Então aqui eu estou entendendo o quê? O padrão de consumo. Se é um item que tem muita volatilidade, se ele varia muito e o quanto consome em média por dia, né? Então podem ver aqui que aqui por dia pode ir de 1 a 5, né? O consumo aqui, né? Já a outra aqui, que acho que é a chapa, né? Vamos abrir aqui a chapa, né? A chapa ela pode ir de 85, né? Ou 85 mais 92 vai dar aí, né? 177 mais ou menos, né? Então tem uma oscilação grande, né? Pode ser o dobro, né? Então é bom a gente entender isso para a gente poder também, né, olhar aí para o nosso estoque, né? Então essas são as informações do produto, do item, né? Quando a gente fala dos dados de compras, a gente está falando do quê? Do lead time de compras. Então aqui 7 dias, podem ver que tudo é 7. Por quê? Porque nesse exemplo a rotina de compras é semanal. Por isso que é 7 sempre, tá? E o lead time de entrega aqui é o dado que a gente coletou no histórico de compras. Então, quando a gente pega esse item lá no sistema e gera, né, nos últimos 3 meses, aqui, salvo engano, está definido os últimos 3 meses, o lead time médio de entrega desse item depois da emissão do pedido foi de 5 dias. Então, se eu levo 7 para emitir o pedido e, em média, o meu fornecedor demora 5 dias para me entregar, então o lead time total é 12. Ah, quero ser mais conservador. Uso maior de um período. Então, você precisa definir um período e, né, escolher aí, né, esse período para ter aí a tua métrica, tá? Então, eu tenho o lead time total. Então, o que eu falei na aula anterior. Estoque de ciclo, demanda média diária vezes o lead time. Então, né, Z5 vezes V5 tá aí, né? Lead time vezes demanda média diária. Estoque, então, para atender a demanda normal, né? Então, se nada variar, se nada mudar, esse estoque é o suficiente. Estoque pulmão, 2 desvio padrão, né? Que é para absorver a variação, aí tem lá Gauss, então dá uma olhada lá na última aula se você não assistiu. Então, absorver variações. A gente viu que essa chapa tem bastante variação, né? Então, consequentemente, eu tenho que ter um estoque pulmão significativamente alto para absorver essa variação, né? E o estoque de segurança, que aí a gente está dando um coeficiente de 20% em cima do ciclo mais pulmão. Também está explicado na aula anterior. E se a gente somar, né, isso aqui, a gente tem aí o nosso estoque total, supermercado total, tá certo? Aí, pessoal, aqui eu estou colocando algumas informações. Se vocês olharem esse conceito, vocês vão ver que eles não têm ponto de acionamento ou ponto de disparo. Não tem esse ponto.
Por quê? Eu estou definindo o meu lote mínimo, né? Então aqui, por exemplo, essa chapa de alumínio, o mínimo era 15 quilos, que é uma chapa. E nessa situação aqui, eu conseguia comprar uma chapa tranquilo, porque nós lá tínhamos uma rota de coleta de material e o fornecedor vendia uma chapa. Então, se está disparado uma chapa e eu posso montar a rota do meu caminhão, por que não buscar uma chapa? Então, eu vou seguir um conceito aqui, pessoal, do One Piece Flow. Né? Então, consumiu um, repõe um, consumiu um, repõe um. Só que, se vocês olharem aqui esse primeiro, que é uma barra, eu não consigo comprar menos que 6.000 milímetros, que é 1 metro, que é 6 metros, que é o mínimo. O fornecedor não vende menos que isso. E se eu cortar, se eu mandar o fornecedor fracionar, ele vai me cobrar por isso. Aí eu começo a ter problema. Então aqui, pessoal, a gente trabalha com esse lote mínimo. Aqui, pessoal, a gente trabalha com esse lote mínimo para que a gente possa ajustar ali o momento da compra. Então, como é que vai acontecer? Eu vou trabalhar sempre com o meu estoque ali no SM total e gerou uma necessidade de consumo, né? Gerou um consumo, algo foi consumido, se atingir o lote mínimo, eu já mando repor. Pô, Lucas, mas não vai ficar um estoque muito cheio? Na verdade, não. A gente vai acabar, com o tempo, fracionando. Então, vai acontecer o seguinte, desceu um pouquinho, aí eu fui lá, emiti o pedido. Aí não chegou ainda, desceu mais um pouquinho, né? Aí esse pedido está vindo e eu já estou colocando um próximo pedido, né? Então esse primeiro está na logística, eu estou colocando um próximo com o fornecedor. Aí consumiu mais um pouquinho. O pedido está chegando, está no recebimento, o outro que eu coloquei está na logística, eu já tenho mais um pedido com o fornecedor. Então, parte do meu estoque acaba ficando para fora da empresa e não dentro da empresa. Isso é um efeito, um mecanismo, né? Que gera um efeito de redução. Né? Então, esse cálculo a gente costuma ter aí, né, 70%, 60% do SM total em estoque, porque o resto está girando, tá certo? Mas a gente busca sempre manter o SM total cheio, tá bom? Aqui, né, a política de estoque, aí eu tenho que definir, a curva A vai ser estocável, curva B não vai ser estocável, nem curva B, nem curva C, exceto se for um item crítico. Então, para cada item eu vou definir uma política de estoque, né? E depende do teu negócio, depende aí das regras, depende aí do teu financeiro, né? Depende, né, dos teus fatores internos, tá? É claro que eu sugiro o quê? Curva A, né, pessoal? Estocável. Aí, aqui tem um SM máximo e um SM total. O SM máximo, pessoal, o que é? Imagina que eu tive um consumo, né? Chegou no meu lote mínimo, disparou. Quando disparou, eu fiz a reposição, mas não houve nenhum consumo. Então, quando aquele lote mínimo chegar, ele vai estar acima do SM total. Mas ele não é um excesso, porque houve o disparo e aí eu mandei repor. Só que quando eu mandei repor, por algum motivo não teve nenhum consumo. Então, são os níveis aqui, né, pessoal? Máximo, SM total, pulmão, segurança. Aqui que eu vou olhar e falar o seguinte. Estou com 3.800 quilos, está no verde. Estou com 2.858, está no amarelo. Opa, o que significa? Que teve, né, uma variação de consumo, tá tudo bem, o pulmão é para isso, é para absorver variação. Tá no vermelho, opa, então tem alguma coisa estranha. Aqui vai me mostrar o valor do SM total e eu tenho aqui, né, pela definição do cálculo, quanto que eu tenho de estoque, né, 177 mil reais aqui do nosso exemplo. Tá bom? Então, pessoal, aqui está o nosso cálculo, tá certo? Quando a gente vai para rotina, como é que eu vou tomar decisão nesses dados, né? Com esses dados, como é que vai ser a minha rotina? Como é que eu sugiro isso? Então aqui, por exemplo, pessoal, as compras são semanais. Então a gente tem aquela primeira base, igualzinha tá no anterior, né? SM máximo, até aqui é igual à nossa base anterior. Só que agora aqui, pessoal, eu vou trabalhar com a ferramenta de análise de compras. Então eu tenho aqui o lote mínimo, né? Que é a mesma informação que está lá, só que agora eu tenho quanto eu tenho de estoque, né? O meu nível de estoque atual e qual é a sugestão de compra. Então, se eu tenho 2.750 no estoque, né, e o meu SM total ele é de 3.800, então o que significa? Que eu preciso comprar 1.140, já levando em consideração o meu lote mínimo. Tá certo? Então, o que é essa rotina? Você definir se vai ser diário, se vai ser semanal, se vai ser 2 vezes por semana, e o teu analista aí de compras, o teu comprador, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o saldo do estoque. Aqui, pessoal, ponto importante, o saldo do estoque atual, aqui eu estou considerando o saldo disponível mais o saldo impedido. Tá? Não está explícito, mas é o saldo atual mais o saldo impedido. Tá? Você pode deixar isso aberto. Então, o quanto você tem de fato no teu estoque e o quanto você tem impedido. Tá? E aí o teu comprador vai rodar isso 2 vezes por semana, 1 vez por semana, todo dia. Ele vai olhar como é que está o estoque, vai comparar com o cálculo, né? Com o SM, sempre com o SM total,
e aí ele vai tomar a decisão do que tem que comprar, né? Para poder reabastecer o estoque, evitando, né, excesso, porque você está aí com o teu estoque máximo definido. Quais indicadores que eu sugiro a gente acompanhar, pessoal? Os níveis, né? Se tem muita coisa no excesso, o excesso é o quê? É o que está acima. Excesso é tudo que está acima do SM máximo, tá? Então, se eu tenho muito excesso e os excessos são de curva C, o meu estoque tem um problemaço. Então, a primeira coisa que a gente já começa a tirar de fotografia quando a gente implementa isso, então se você pegar os teus dados hoje, gerar um cálculo de estoque, gerar esses indicadores, se você perceber que você tem muito excesso de curva C, significa que você tem um baixo giro enorme, tá certo? Então, dividir os níveis, né, excesso, verde, amarelo. Se você tem muito vermelho de curva A, fatalmente você tem muita ruptura, né? Então ele já traz uma informação legal para a gente. Eu posso olhar em grana, né? Quanto que tem de excesso em grana, posso olhar por curva, olhar quanto que eu tenho em grana por curva, né? Tenho 107 mil reais, 104 mil está na curva A. Poxa, tô com um estoque bacana. E eu posso olhar um nível de atendimento de uma forma mais simples, tá, pessoal? Ao invés de eu ficar olhando cada requisição que foi feita para o almoxarifado, se tinha a quantidade total disponível ou não, o que eu faço? Tudo que está acima do vermelho, então tudo que é amarelo, verde, é bom nível de atendimento. Tudo que está do vermelho para baixo, o nível de atendimento é ruim. Porque se entrou no vermelho, significa que tem alguma coisa acontecendo com aquele item e a probabilidade daquele item faltar é grande. Então é uma forma da gente pegar aqui o painel de compras e olhar, né, quantos itens estão no vermelho. Né? Os itens que estão no vermelho são itens que não têm um nível de atendimento bom. Então amarelo, o nível de atendimento é ok, amarelo está lá para ser usado. Excesso, embora seja ruim, mas o item não vai faltar. Então, olhando para o nível de atendimento, tá ok, né? Então aqui verde, né? Amarelo, vermelho não. Então a gente conta, né, os verde, o excesso verde e amarelo, né, e divide pelo total. E aí a gente tem aí um nível de atendimento. Só o que é vermelho, que é ruptura, que não é um bom nível de atendimento. Então aqui, pessoal, já ajuda a gente a ter uma gestão aí resumida, simples, do nosso estoque. Tá legal, pessoal? Eu vou publicar lá na Udemy um curso completo disso. Lembrando, isso aqui, pessoal, tá dentro de um conceito chamado sistema puxado nivelado. Aqui a gente integra com as demais sistemáticas. Então aqui a gente traz o conceito de Kanban, toda a parte de gestão visual, a integração entre compras, almoxarifado, produção. Então tem uma série de coisas aqui dentro desse conceito para a gente implementar o todo. Então quem tiver curiosidade pode me chamar, né, pode me procurar, né, aqui no LinkedIn, está aí na tela no LinkedIn, me procura, né, vamos discutir, traz, né, a tua situação, a tua dificuldade, o que você tem enfrentado, e aí eu vou te ajudar aí a resolver aí esse problema e para que você tenha sucesso, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Um grande abraço a todos.